Olá, alunos EBED, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro dentro do estudo da Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Conforme eu havia prometido na última aula, inauguraremos esse nosso terceiro encontro justamente revisitando o aspecto do sujeito passivo. Necessariamente aqui eu não vou falar de uma novidade, porque lá atrás, antes mesmo da abordagem esmiuçada do artigo 7º e depois do artigo 5º, eu havia indicado que era necessário o preenchimento de 3 requisitos para a aplicação da Lei Maria da Penha. A violência na forma delineada no artigo 7º, essa violência praticada no contexto estabelecido em um dos incisos do artigo 5º e que essa violência praticada nesse contexto se direcionasse para a mulher. Dito de outra maneira, temos aqui um sujeito passivo especial, um sujeito passivo próprio, pois, em princípio, somente poderemos aplicar a Lei Maria da Penha diretamente para a mulher na qualidade de vítima. Beleza? Então, o sujeito passivo, conforme consta no seu material, da Lei Maria da Penha, o sujeito, a pessoa que irá se beneficiar diretamente da sua previsão, é justamente, de maneira exclusiva, a mulher. Mas, a partir dessa afirmação, por mais simples, óbvia, clara que ela seja, indubitavelmente, vários questionamentos me são feitos. E, sem dúvida alguma, o mais recorrente deles é Pedro. Eu até recentemente estava dando uma palestra e disse: eu vou fazer aqui um acordo com vocês, uma brincadeira com vocês. Eu disse lá para a plateia: eu vou anotar, e peguei um papel em branco, eu vou anotar aqui qual vai ser a questão mais realizada ou a maior dúvida de todos vocês quando eu falar sobre esse tema. E aí escrevi. Dito e feito, quando eu abri para perguntas, a primeira pergunta foi justamente a que eu tinha escrito. E qual pergunta é essa, Pedro? É especificamente em relação ao transexual e ao transgênero. Essa resposta, ela vai depender da corrente que você vai agasalhar. Temos basicamente 3 correntes, mas essa é a dúvida que eu respondo daqui a pouco. Por quê? Porque antes, outro questionamento que o seu examinador pode fazer é: olha, imaginemos, pois, a Lei Maria da Penha conforme já estudamos nos últimos encontros. Se é um instrumento voltado para o benefício da mulher em situação de vulnerabilidade, se estivermos diante de uma vítima no sexo feminino, só que ostente uma posição de destaque no seio social, seja conhecida, seja renomada, uma diretora de empresa, uma secretária de Estado, uma ministra de Estado, uma atriz muito conhecida, uma empresária de destaque, é difícil enxergar essa pessoa como uma pessoa vulnerável, certo ou errado? Errado, tá, pessoal? Porque a vulnerabilidade nesse âmbito social, ela difere um pouco da lógica estabelecida na Lei Maria da Penha. A vulnerabilidade é vulnerabilidade de gênero a partir da relação de violência contra ela estabelecida. É aqui que a gente vai debruçar ou analisar essa vulnerabilidade vinculada ao gênero ou não. Então, basta a gente se lembrar aqui um bom exemplo, por mais que haja ou que tenha havido desdobramento, e pelo que eu me recordo, também não acompanho essas coisas com tanta atenção, acho que ainda está pendente no âmbito judicial, mas partindo do pressuposto do fato noticiado, lembra que aquela atriz, a Luísa Brunet, bastante conhecida, tal, ela afirmou ter sido violentada pelo seu então namorado ou marido, um empresário, e aí, dentre outras coisas, pediu a aplicação da Lei Maria da Penha.
Parece até que ganhou em primeira instância, em segunda instância tinha sido revertido, eu não me recordo. Mas perceba que, simplesmente partindo do pressuposto que o que ela afirmava era verdade, seria perfeitamente possível aplicar a Lei Maria da Penha. Aí você me pergunta, Luísa Brunet, ela é bem de vida em termos financeiros, ela é conhecida, ela é famosa, ela é uma mulher aparentemente forte, bem estabelecida, com uma reputação, como é que ela é vulnerável? É sim, é possível sim ser vulnerável no âmbito doméstico e familiar, especificamente num contexto de violência. Diz o STJ de maneira bem tranquila que o fato da vítima ser figura pública renomada não afasta a competência da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, a aplicação da Lei 11.340 para processar e julgar o delito. Isso porque a situação de vulnerabilidade e de hipossuficiência da mulher envolvida em um relacionamento íntimo de afeto revela-se ipso facto, sendo irrelevante a sua condição pessoal para a aplicação da Lei Maria da Penha, ou seja, revela-se de maneira presumida. Há uma presunção legal, não absoluta, conforme a gente já conversou na aula passada, mas há uma presunção. Beleza, tranquilo, quinta turma, recurso especial 1.416.580, isso cai em prova. E a questão do transgênero, pessoal, presta atenção aqui. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar com vocês 3 correntes. Agora toma muito cuidado. Por quê? Porque isso aqui a gente precisa monitorar. Porque até o presente momento, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça ainda não pacificaram, ainda não consolidaram um entendimento definitivo sobre a aplicação ou não da Lei Maria da Penha para os transexuais e para os transgênero. Beleza? E a partir daí eu preciso desenvolver 3 correntes, destacando uma como majoritária, mas repetindo que isso tem que ser visto com muito cuidado e parcimônia. A corrente majoritária, não necessariamente é que a gente tenha que concordar, mas ainda é majoritária, enxerga a impossibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha para os transexuais e transgênero. Por quê? Porque ela se voltaria para a tutela do gênero biológico de mulher, e esse conceito biológico não seria alterado por percepção ou autopercepção de gênero, e se a gente ampliasse esse, ou por alterações da estrutura sexual, e se a gente ampliasse esse instrumento repressivo, estaríamos aplicando uma analogia em Malam Partem quando o legislador não o fez. Assim, essa corrente indica que para que a Lei Maria da Penha tenha incidência em face do transgênero e do transexual, seria imprescindível uma alteração legal. Essa é a corrente não tranquila, não unânime, longe disso, mas que ainda se enxerga, até mesmo pelo conservadorismo típico da doutrina, demora um pouco as coisas acontecerem. Há aqui, claro, aqui esse posicionamento majoritário. Particularmente, eu não consigo imaginar uma questão dessa em prova de primeira fase. Mas se cair, eu caminharia por essa linha. Não que eu concorde, tá? Mas eu preciso trazer do seu material mais 2 correntes, essas aqui bem interessantes, porque vão me permitir dialogar com outros entendimentos do STJ e do STF. Em primeiro lugar, quer dizer, essa segunda corrente, ela indica ser possível a aplicação para o transgênero, desde que tenha havido a submissão à realização da transgenitalização. Esse é um entendimento que é sufragado, é defendido sob a ótica que até pouco tempo prevalecia no STJ antes da modificação de entendimento.
indicava o STJ que seria possível a alteração do registro de identidade e certidão de nascimento em relação ao nome e ao próprio gênero, em relação ao transgênero, condicionada à prévia realização da transgenitalização, a cirurgia efetiva de alteração do órgão genital. Se houvesse a cirurgia, seria possível a modificação do registro em relação ao nome e gênero. E, por esse raciocínio, estaria juridicamente, após a modificação, caracterizado o gênero feminino, já que houve a modificação admitida legalmente. E por isso, nessa ótica, havendo tudo isso, a transgenitalização e a alteração dos registros, seria possível a Lei Maria da Penha. Houve um avanço, mais em relação à primeira posição, mas ainda um posicionamento mais conservador. E agora temos uma terceira corrente. Após esse entendimento, o STJ modificou. E o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 4275, a ação direta de inconstitucionalidade 4275 de 2008, aliás, de 2018, a ADI 4275 de 2018, indicou que o transgênero tem o direito de alterar o seu registro quanto ao nome e quanto ao gênero, independentemente de realização de transgenitalização, ou seja, independentemente de procedimento cirúrgico. E por quê? Porque identidade de gênero, presta atenção que a gente tem que dialogar com as cortes internacionais. Identidade de gênero nada mais é do que a forma que a pessoa se enxerga no meio da coletividade, bem como deseja ser enxergada por essa mesma coletividade, independentemente de sexo biológico. Ou seja, identidade de gênero é algo que é firmado como um reflexo da dignidade da pessoa humana e do processo de vida em coletividade de acordo com a sua autodeterminação. É você, doutor, é você, doutora, que deve definir como se enxerga. Se eu nasci homem do sexo masculino, mas eu não me vejo como tal, me vejo como uma mulher, e quero que a sociedade me veja como mulher, eu não preciso imprescindivelmente ser submetido a uma transgenitalização para poder alterar os meus registros e, consequentemente, me enxergar e permitir que a sociedade me enxergue como mulher. E se, independentemente de transgenitalização, eu posso simplesmente modificar o meu registro, em tese, essa terceira corrente, que é bem interessante, indica o seguinte: olha, se o registro indicar que se trata de mulher do gênero feminino, independentemente de traço biológico, nessa lógica de autodeterminação do gênero, e a Lei Maria da Penha se volta justamente a enfrentar a chaga da violência de gênero, claramente seria possível a sua respectiva aplicação. Beleza, pessoal? Essas três correntes aí, se cair na sua prova deliciosa, você tece as três considerações. Avança aqui comigo. Violência de gênero igual a vulnerabilidade. A lei não se aplica a qualquer violência contra a mulher, mas sim nas situações de vulnerabilidade presumida. Isso aí eu já falei. Homem pode ser vítima de violência doméstica e familiar. Cuidado, pelo amor de Deus. Você já tem que estar careca de saber, que eu já repeti várias vezes, que o sujeito passivo dos crimes perpetrados no contexto da Lei Maria da Penha é exclusivamente a mulher. É um crime cujo sujeito passivo é próprio, diferentemente do sujeito ativo. O homem pode ser vítima de violência doméstica e familiar, sim. O que ele não pode é se beneficiar da Lei Maria da Penha. Mas a Lei Maria da Penha não é, ou não guarda exclusividade com violência doméstica e familiar. É violência doméstica e familiar contra a mulher. Como é? Não estou entendendo essa diferença. É porque, perceba, cuidado, seu examinador ele tem maldade no coração e ele vai fazer essa pegadinha de prova.
Perceba que o artigo 129 ele foi alterado pela própria Lei Maria da Penha para trazer uma hipótese de lesão corporal qualificada. E nessa lesão corporal qualificada, ele aponta e traz a lesão praticada justamente no âmbito da violência doméstica e familiar. E se a lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar se der contra um homem, contra alguém do sexo masculino, do gênero masculino, não estará havendo aqui a aplicação da Lei Maria da Penha, mas sim a hipótese de lesão qualificada estabelecida no Código Penal pela Lei Maria da Penha, mas não a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, cuidado aqui com essa peculiaridade. Artigo 129, parágrafo 9º, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. Se a vítima for mulher, aplicarei, claro, nesse contexto, Lei Maria da Penha. Sendo homem, vou aplicar a lesão corporal qualificada, mas sem a observância, efetivamente, da Lei 11.340 de 2016. Item 9.5, orientação sexual. Cuidado aqui no artigo 5º, que eu teria deixado, que traz um parágrafo único. Não se trata, perceba, de crimes ou infrações penais praticadas, de violência praticada, melhor colocando, por homem contra mulher. Essa lógica de exclusividade é, evidentemente, exclusiva, vinculada ao sujeito passivo mulher. Mas vamos imaginar, seria possível vamos imaginar aqui, um casal homoafetivo, mulher casada com mulher. Só que essa mulher aqui, ela está desempregada e essa mulher aqui está bem de vida. Essa mulher daqui, ela subjuga essa mulher que depende economicamente dela. Perceba que essa subjugação é uma violação, ou pode ser encarada como uma violação patrimonial. E a violência patrimonial, violência patrimonial. E a violência patrimonial está encartada no rol de violências do artigo 7º da Lei Maria da Penha, que, perpetrada no contexto do artigo 5º, contra a mulher, enseja a aplicação da Lei Maria da Penha, beleza? Ótimo. Mas eles são um casal de homoafetivo. Essa violência patrimonial não é praticada por homem, não interessa. Parágrafo único afirma que as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Se você tem como marido um homem ou como esposa uma mulher e você é mulher, não interessa, você é ou pode ser sujeito passivo aqui. O sujeito ativo, portanto, é comum, tanto homem como mulher. Elemento subjetivo necessário para fins de incidência da Lei Maria da Penha. Aqui, pessoal, muito cuidado, isso aqui vai ter reflexo lá na súmula 542, que eu vou ver na próxima aula, provavelmente. É possível a incidência da Lei Maria da Penha em relação a crimes culposos? Deixa trabalho comigo, preste atenção. A gente basicamente tem 2 elementos subjetivos. Curto e grosso, o dolo, consciência, vontade no agir criminoso, e a culpa. O crime culposo é quando o agente deixa de observar um dever objetivo de cuidado que permite a realização no plano fático concreto de um resultado não desejado, porém objetivamente previsível. Beleza? Essa conduta culposa, ela deve ser ou pode ser por negligência, por imperícia ou por imprudência. Beleza? Essa basicamente é a definição de crime culposo e de crime doloso. Pedro não me disse muita coisa, mas calma que a gente vai devagar. Perceba mais uma vez que quando eu falei várias vezes na aula passada, na primeira aula e já nessa também, que
a incidência da Lei Maria da Penha, ela se debruça em questão de vulnerabilidade e violência de gênero. E para que eu, como agente, atue em violência de gênero, eu preciso desejar me valer de uma posição de superioridade para explorar a sua vulnerabilidade de gênero, concorda? Porque se eu preciso violência de gênero, eu preciso ter consciência de que estou explorando essa vulnerabilidade. Então, nessa ótica, é difícil, para não dizer impossível, sustentar que, por ausência de um dever objetivo de cuidado, sem de fato desejar, eu gerei uma violência de gênero. Eu posso ter causado um dano, um resultado danoso decorrente dessa minha ausência do cuidado do dever, da minha conduta, e até mesmo prever objetivamente a realização desse resultado, mas eu não quis. Então, quando eu não quero, eu não atuo dolosamente, não dá para sustentar uma conduta de violência de gênero. Por quê? Porque eu preciso querer explorar essa vulnerabilidade para caracterizar esse aspecto. Não dá para culposamente eu violentar ou violar esse aspecto de gênero, essa vulnerabilidade. Nesse contexto é que vem prevalecendo no âmbito dos tribunais superiores e majoritariamente na doutrina a insustentabilidade de crime culposo no contexto de Maria da Penha, da Lei Maria da Penha. Não dá para culposamente eu explorar uma vulnerabilidade. Dá para dar um exemplo aqui comigo. Aconteceu comigo, eu e minha mãe. Minha mãe veio me visitar aqui em João Pessoa, meus pais moram lá em Recife, e aí eu não me lembro para onde eu fui só eu e minha mãe, não lembro se eu fui para feira, se eu fui para o shopping, sei lá, fazer uma coisa. E aí o que acontece? Acontece que ela estava no banco de trás. Fui pegar o meu cachorro, foi isso mesmo. Fui pegar meu cachorro, ele tinha ido tomar banho, disse, mãe, vamos lá pegar Nelson, tal, não sei o que, Nelson é meu cachorro, aí beleza. Aí quando Nelson fez, mãe, eu vou botar Nelson, que o cinto dele tá aqui na frente, tal, aí veio eu dirigindo, Nelson no banco do lado e minha mãe no banco de trás. Aí eu cheguei em casa, estacionei, aí desci com Nelson, coloquei Nelson no banco, aí abri a porta para minha mãe. Veja só, um rapaz gentil. Só que desavisadamente, de maneira talvez desatenta, eu não vi que a mão da minha mãe estava ainda na porta do carro. Eu abri, peguei Nelson e o quê? Fechei. Quando eu fechei, machucou o dedo da minha mãe. Poxa, tá, não sei o que. Eu quis causar esse dano à minha mãe? Óbvio que não. Eu quis me utilizar da vulnerabilidade física dela em relação à minha pessoa como homem? Obviamente que não. Aí, num caso desse, uma lesão corporal culposa, vai ser aplicado a Lei Maria da Penha? É óbvio que não, né, pessoal? Eu não quis me valer de violência de gênero aqui. Então toma muito cuidado aqui, por quê? Porque crimes culposos não recebem a incidência da Lei Maria da Penha. Tranquilo? Isso aí vai ter reflexo, conforme eu disse, na súmula 542, que eu revisitarei com vocês. Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pessoal, cuidado aqui, porque a doutrina gosta de criar umas pseudopolêmicas. O que é que acontece? O artigo 4º da Lei 11.340, ela traz a previsão de criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Certo, Pedro? Até aqui não tem nenhum problema. O problema criado, e aqui é criado mesmo pela doutrina, é porque o artigo 41, ele traz a seguinte previsão dessa mesma lei. Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica à Lei 9099 de 95. O que é que a doutrina leu? Leu assim, parcela da doutrina. O artigo 41 diz que não se aplica à Lei dos Juizados, certo? Certo. Lei 9099 é a Lei dos Juizados. Só que o artigo 14
diz que serão criados juizados de violência doméstica. Como eu vou criar juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e, ao mesmo tempo, a lei que fomenta isso diz que eu não vou aplicar a lei dos juizados? Meus amores, não vamos criar falsa polêmica. Tudo bem que o nosso legislador não é essa maravilha toda, é uma desgraça, mas também dá a César o que é de César. Dá perfeitamente para entender que o artigo 14 encarta justamente a ideia de que varas especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher deverão ser criadas, poderão ser criadas. E essas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher são órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, DF, territórios, estados e assim sucessivamente. Beleza? Então, lógico que não se está falando aqui de juizados especiais das mulheres, mas sim de varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher. Daí porque, essencialmente, não há qualquer incompatibilidade, só uma infelicidade de terminologia entre o artigo 14 e o artigo 41. Há ainda outras falsas polêmicas. A primeira observação, juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher é vara especializada. Não tem qualquer incompatibilidade com o artigo 41. Observação segunda. 2. Competência para o processo de julgamento de crimes e contravenções penais praticados no contexto de violência doméstica e familiar. Se liga que não é apenas, isso aí a gente já falou, crime no contexto de violência doméstica. Por quê? Porque cuidado com o seu examinador quando ele diz que as contravenções, não obstante praticadas no contexto da Lei Maria da Penha, devem se submeter ao procedimento comum sumaríssimo. É errado, tá? O artigo 41, ele veda toda e qualquer infração penal à aplicação, no contexto da Maria da Penha, a aplicação da Lei 90/99. É dizer, seja crime ou contravenção, estaremos impedidos de aplicar a Lei 90/99. Não se submeterá ao procedimento, o processo relacionado à contravenção ao procedimento sumaríssimo, mas sim deverá tramitar na vara especializada da mulher onde existir, de violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza? Avança aqui comigo. Veja aí, STJ, a conduta praticada como violência doméstica contra a mulher, independentemente de sua classificação como crime ou contravenção, deve ser fixada a competência da vara criminal para apreciar e julgar o feito, enquanto não forem estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme disposto no artigo 7º e 33 da Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, ela dá a sugestão, a facultatividade da União, Estados, DF, de criarem o quê? Essas varas especializadas. Enquanto não criadas essas varas especializadas, aí a vara criminal é que ficará responsável por esses processos. E a vara criminal ficará responsável por esses processos, tanto os relacionados à natureza civil, como, claro, também os relacionados à natureza criminal. O artigo 14 e o artigo 33 da lei viola o artigo da Lei Maria da Penha, viola o artigo 125 da Constituição Federal, criação de pelo em ovo da doutrina, porque parcela da doutrina veio dizer que esse artigo 14 e também o 33, ao prever a criação por parte dos TRFs, dos TJs, do DF, dos respectivos estados, de criação de varas especializadas, estaria interferindo inconstitucionalmente na autonomia do Poder Judiciário do respectivo ente. Está lá o artigo 125, a competência dos tribunais será definida na Constituição Estadual, sendo a Lei de Organização Judiciária de Iniciativa do Tribunal de Justiça. Quando a Lei Maria da Penha impõe a criação, estaria havendo uma interferência inconstitucional. Pelo amor de Deus, falta de atenção ao ler o artigo 14 e ao ler o artigo 33. Na verdade, esses dois dispositivos, eles querem fomentar a criação de varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher, não impondo, mas sugerindo no seu texto legal.
e qualquer pessoa sabe que uma norma de sugestão não tem caráter de coercitividade e, portanto, ausente qualquer mácula constitucional. Para isso chegar e pacificar a doutrina, o Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar e assim o fez na tela. O artigo 33 da Lei 11.340, do que revela a conveniência de criação, meu Deus, dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos Estados quanto à própria organização judiciária. Isso foi no bojo da ação direta de constitucionalidade 19. É uma sugestão e o respectivo ente, através da Lei de Organização Judiciária de Iniciativa do Tribunal de Justiça, vai definir se acolhe, se acata ou não essa sugestão de acordo com a sua conveniência. Observação número 4. O artigo 33 permite a acumulação provisória em juizados especiais criminais. Aqui é muito interessante sobre especificamente um problema que se deu lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Houve outro estado também que isso aconteceu, mas eu não me recordo qual. O do Distrito Federal eu tenho absoluta certeza, que eu tenho um amigo que é juiz lá e ele que me falou um pouco sobre esses bastidores. Eu vou tentar contar o problema, não os bastidores, não. O artigo 33 ele fala o seguinte, ó, enquanto, e o artigo 14 ele fala da mesma forma, enquanto não estruturados os juizados, ou seja, as varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão as competências civil e criminal. Aí beleza, aí segue, avança aqui, o artigo 14 ele fala a mesma coisa. Aí o que é que eu quero que você entenda? Presta muita atenção. O que é que aconteceu lá no Distrito Federal? Enquanto não eram criadas, hoje já tem, mas enquanto não eram criadas as varas especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência civil e criminal deviam repousar onde? Na vara criminal. Aí o que é que o Distrito Federal fez? Concentrou nos juizados especiais criminais, certo? A dúvida que se punha era, é possível concentrar nos juizados especiais criminais, já que a lei no 33 e no 14 diz que serão concentrados em varas criminais? E aqui, pessoal, a gente precisa entender, eu preciso que você entenda. Eu quero questionar, o juizado especial criminal é vara criminal? É. Por quê? Porque se debruça sobre matérias criminais. O artigo 33 e o artigo 14 da Maria da Penha determina a concentração provisória numa vara criminal. Juizado especial criminal é vara criminal? É. Então ele pode concentrar essas competências, beleza? A dúvida que se põe não é de questão de constitucionalidade ou não. A dúvida que se põe é a seguinte: e se juizados especiais criminais, quando apreciarem matéria da Lei Maria da Penha, vão aplicar a Lei 90/99? Não. Por quê? Porque o artigo 41, ele veda isso. Então, como é que fica? Lá no Distrito Federal ficou da seguinte maneira. Eu sou um juiz do GCRIM, Juizado Especial Criminal, estou pegando infração de menor potencial ofensivo aqui e tal, e aplicando a Lei 90/99. Peguei um caso que envolve Lei Maria da Penha, eu vou julgar. Só que eu não vou julgar aplicando a Lei 90/99, porque o artigo 41 impede. Então, um caso comum de infração menor potencial ofensivo, eu aplico a Lei 90/99, vamos imaginar que eu trago e faço o quê? Sentencio, vai haver o recurso de apelação, esse recurso de apelação vai ser julgado pela turma recursal, mas vamos imaginar que é uma infração penal praticada no contexto da Lei Maria da Penha. Eu não vou aplicar o procedimento comum sumaríssimo, porque eu não posso pelo artigo 41, eu vou sentenciar e dessa sentença vai desafiar a apelação, mas não para a turma recursal, vai desafiar a apelação
para o respectivo Tribunal de Justiça. Por quê? Porque eu não estou aplicando a Lei 9099. Então, se eu observar essa diferenciação de procedimento, não tem o menor problema. De uma hora eu atuo como juiz do juizado especial, da outra eu atuo aplicando o procedimento da Lei Maria da Penha, ou seja, não como juiz do juizado especial, mas eu acumulo competências. Beleza? Tranquilo, o ideal era concentrar em uma vara criminal, mas não tem problema concentrar no juizado especial criminal, desde que o procedimento da Lei 9099 não seja aplicado em obediência ao artigo 41 da Lei 11.340. Beleza? Quinta observação, crimes dolosos contra a vida praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Presta muita atenção aqui, porque seu examinador vai fazer brincadeira com isso. É uma questão simples, mas muita gente se atrapalha. Pedro, o homicídio, o feminicídio, ele tem o condão de alterar a competência no procedimento do júri? Aí a gente tem que tomar muito cuidado. Veja, a pergunta é, tem o condão de alterar a competência no procedimento do júri? Vai ter reflexo. Pedro, tem competência, tem autoridade para modificar a competência do tribunal do júri? Aí não, calma. O júri, ele é dividido, quem é meu aluno no curso de processo penal sabe, ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa, que é o sumário da culpa, que finda nessa situação com a pronúncia para ir para a segunda etapa. As outras três decisões que findam essa primeira etapa, elas não encaminham para a segunda etapa. Então, para que esse procedimento chegue à segunda fase, eu preciso de pronúncia. Beleza? Beleza. No caso de feminicídio, homicídio perpetrado contra a mulher no contexto da Lei Maria da Penha, certo? O que é que vai acontecer? Vai acontecer de que eu posso levar essa primeira fase para tirar da vara do júri, para que essa primeira fase, até a pronúncia, seja julgada pela vara especializada em violência doméstica e familiar. Mas uma vez pronunciado pelo juiz da vara de violência doméstica e familiar, aí indubitavelmente a fase do plenário do júri vai ser julgado pelos jurados, pelo conselho de sentença, 7 membros, mais juiz, presidente, tudo bonitinho, que é a realização da segunda fase do tribunal do júri. Então, a Lei Maria da Penha, ela pode trazer reflexo, sim, para a primeira fase do procedimento do júri, a fase do sumário da culpa, sem qualquer interferência na relação da competência da segunda fase. Pedro, tem certeza que pode alterar? Na tela, atendimento do STJ. Ressalvada a competência do júri para julgamento do crime doloso contra a vida, seu processamento até a fase de pronúncia, meu amor, poderá ser pelo juizado ou vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, em atenção à Lei 11.340 de 2006, STJ, e também nessa linha Supremo Tribunal Federal. Pessoal, cuidado aqui com competência territorial, tá? Por que isso? Porque você vai abraçar a lógica do artigo 70 também para cá. O que é a lógica do artigo 70? Artigo 70 do Código de Processo Penal. Lembra das nossas aulas lá de competência, se você estudou lá no curso de processo penal comigo. A competência territorial, como regra, no Código de Processo Penal, ela vai ser definida a partir da teoria do resultado ou da consumação. É dizer que o território, o local, a competência rationilóci terá sua definição estabelecida justamente no local em que houve a consumação do delito ou, no caso de tentativa, o último ato executivo, ato de execução foi perpetrado. E por que você está dizendo isso, Pedro? Porque às vezes a gente lê, presta atenção, a Lei Maria da Penha rápida e fica na cabeça com o artigo 5º, que traz um foro facultativo a ser estabelecido pela ofendida, mas é um foro que é atrelado ao âmbito cível,
ao âmbito do processo civil e não no âmbito do processo penal. Perceba aqui que o artigo 15 fala, é competente, por opção da ofendida para os processos cíveis regidos por esta lei, o juizado do seu domicílio ou da sua residência, do lugar do fato em que se baseou a demanda, do domicílio do agressor. Fica à escolha da ofendida, diferentemente do que se estabeleceu para a área criminal. Na verdade, houve silêncio, e no silêncio em relação à área criminal, vou aplicar a norma geral, que é o artigo 70 do Código de Processo Penal, teoria do resultado ou da consumação. Perfeito? Isso vai cair em prova e você vai acertar. Avança comigo aqui, depoimento sem dano. Pessoal, pouco tempo antes da Lei 13.505 de 2017, ainda no ano de 2017, houve a regulamentação desse procedimento sem dano para as crianças e adolescentes. Mas esse procedimento do depoimento sem dano, mesmo antes da alteração lá para a criança e adolescente e mesmo antes da Lei 13.505, especificamente para a mulher, ele já era aplicado e, de acordo com precedentes do STJ, não haveria violação alguma à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que nada mais, nada menos estabelecia algumas peculiaridades procedimentais dentro do espectro do poder de polícia da autoridade judiciária, visando a compatibilizar os objetivos e escopos da instrução processual, também com a garantia da segurança, rigidez física, mental e a própria dignidade da pessoa humana relacionados a parcelas hipervulneráveis ou vulnerabilizadas naturalmente com a conduta a qual fora submetida. Daí porque a sua realização antes desse delineamento legal para o STJ não ensejaria necessariamente nulidade. E por que isso era importante? Porque era uma prática corriqueira, especialmente lá pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sempre ou quase sempre vanguardista, já estabelecia essa lógica do depoimento sem dano. O fato é que em 2017 a gente teve inovação no espectro do direito de juvenil, de criança e adolescente, e também aqui dentro da própria Lei Maria da Penha, uma vez que a Lei 13.505 trouxe e encartou na própria Lei Maria da Penha o artigo 10A. E eu vou ler rapidamente, mas en passant, o que é que diz esse depoimento sem dano? Estabelece alguns cuidados e obrigações que o Poder Judiciário e os próprios órgãos da persecução penal deverão ter em relação a pessoas do sexo ou do gênero feminino, especialmente quando estiverem em situação de violência doméstica e familiar, seja como testemunha, e isso foi uma inovação bem interessante, ou como vítima, evitando ou dificultando o processo chamado de revitimização secundária, ou seja, exigindo que a vítima revivencie e relembre eventuais situações ultrajantes às quais foram submetidas anteriormente. É tentar minimizar esses danos. Beleza? O artigo 10A, lê comigo, mas volto a frisar. Não tem muita coisa para tecer comentário, você precisa ler, reler. Então, se você está no seu computador, pessoal, eu sei que você, em regra, deve estudar fora a leitura da lei fora, mas vale a pena criar aqui um depoimento sem dano e copiar esse artigo 10A no seu material para te forçar a ler, porque se você ler esse dispositivo e assimilar bem, você já acerta as questões a ele relacionadas. Lê comigo, então. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino previamente capacitados. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica ou de testemunha de violência doméstica, aqui é muito importante, seja como sujeito passivo ou testemunha, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes: salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Inciso 2º,
garantia que em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Bem interessante destacar em nenhuma hipótese, porque que há aquela máxima de que quando a assertiva indica em nenhuma hipótese, há uma imensa probabilidade da assertiva estar errada. Com certeza essa é uma probabilidade, mas há exceções na que a própria legislação fala em nenhuma hipótese. Inciso 3º. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil, administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. Pessoal, antigamente era um show de horrores. Por quê? Porque a mulher, imagina que isso acontecia também muito em casos de estupro. Porra, a última coisa que a mulher quer é revivenciar sistematicamente e contar a mesma história 20 vezes. Que foi estuprada, que foi violentada, que foi espancada pelo marido, aí tinha que contar na polícia, aí depois tinha que contar no juiz civil, depois tinha um processo administrativo que era, aí depois voltava lá na polícia para esclarecimento, depois na audiência criminal, depois na outra audiência para tentativa. Era um inferno na vida da mulher. Mas, enfim, essa lei veio de bom grado. Parágrafo 2º. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunha de delitos que trata esta lei, adotar-se-á preferencialmente o seguinte procedimento. A inquirição... Aí tá, pessoal, a inquirição será refeita em recinto especialmente projetado, tal. O ponto aqui que eu queria destacar é o inciso 3º, porque o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Essa gravação, melhor dizendo, é ideal justamente porque para evitar essa necessidade de o depoimento ficar sendo renovado sistematicamente. Tomou o depoimento, grava, se quiser utilizar, utilize essa gravação. Beleza, pessoal? E observação aqui, acho que vai ser a última da aula de hoje, o exame de corpo de delito e demais perícias no âmbito da Lei Maria da Penha. Toma cuidado, por quê? Porque o artigo 12, parágrafo 3º, ele tem trazido um dispositivo muito estranho, mas assim, é bem criticável, mas assim, no plano acadêmico eu não vou ficar confundindo a cabeça de vocês não. Eu só quero que vocês tomem um cuidado específico na hora da prova. Em regra desse trabalho comigo, a gente tem a necessidade de realização do exame de corpo de delito para os crimes não transeuntes. Pedro, que raio é crime não transeunte? É o nome que vai cair na sua prova para crime material, ou seja, crimes que deixam vestígio. Se o crime deixa vestígio, ele é um crime material, é, portanto, um crime não transeunte. Ele necessariamente precisa ser submetido a um exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito deve ser realizado à luz do artigo 158 do Código de Processo Penal. Pedro, mas vamos imaginar uma lesão corporal leve e os vestígios, o reflexo da lesão na mulher ou na pessoa, desapareceram. Aí o que é que vai acontecer? O artigo 167 diz que provas testemunhais podem excepcionalmente suplantar a impossibilidade de realização desse exame de corpo de delito. E parcela da doutrina significativa diz que essas provas testemunhais seriam o exame de corpo de delito indireto. Há uma pequena divergência, mas aqui a gente não vai se debruçar sobre ela. Eu já falo isso nas nossas aulas de Código de Processo Penal, ou de processo penal. Mas eu quero que você entenda, em regra, os crimes que deixam vestígio, eles precisam se submeter ao exame de corpo de delito, direto ou indireto. Se não for possível, de fato, realizar a perícia, aí é possível substituir por provas testemunhais. E a outra corrente diz que as provas testemunhais, mais documentos outros, precisam ser analisados por peritos. Mas é isso como regra. Aí vem, e é aqui que eu quero que você tome cuidado, o artigo 12, parágrafo 3º da Lei Maria da Penha, dizendo: serão admitidos como meios de prova os laudos, prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. E como é que a doutrina interpreta esse parágrafo 3º? Presta atenção.
Eu já disse, ele é problemático, mas é assim que ele vai ser interpretado no seu material. Perceba que laudos e prontuários médicos, na ótica do artigo 158, não é meio de prova para crimes materiais. Porque se for crime material, ele precisa de exame de corpo de delito. Havendo vestígios nos crimes não transeuntes, vai haver o quê? Perícia, certo? Que a perícia é o exame de corpo de delito. Só que o exame de corpo de delito é um meio de prova. E no sistema probatório processual penal brasileiro não há hierarquia de provas. Beleza? E aí, quando você pega o parágrafo 3º do artigo 12 e compara com a lógica do artigo 158, sabe o que a doutrina fala? Olha, aqui, para dar maior celeridade, não vai ser preciso realizar exame de corpo de delito quando houver laudo e prontuário médico fornecido por hospitais ou postos de saúde. Porque isso aqui já é prova, doutor. Então, se eu tenho prova da materialidade admitida pela opção legislativa específica do parágrafo 3º do artigo 12, eu não preciso respeitar o artigo 158. Então, especialmente prevalece na doutrina que o parágrafo 3º do artigo 12 dispensa a realização de exame de corpo de delito quando a materialidade tiver sido comprovada através do meio de prova, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. E lembrando que esses documentos, para fins de prova da materialidade, sem a realização da perícia, não são suficientes, salvo se a perícia não puder ser feita, que é o exame de corpo de delito, passando a ser feita pelo exame de corpo de delito indireto, mas não substituem o exame de corpo de delito direto, diferentemente do que acontece na Lei Maria da Penha. Beleza, pessoal? Tranquilo, só toma muito cuidado. Sei que vocês já devem estar cansados, essa aula teve muito detalhe e o próximo assunto é a ação penal nos crimes da Lei Maria da Penha. Tem muito detalhe e cuidadozinho. Por isso, vamos tomar café, uma água, eu vou para a minha audiência e em breve volto para a gente efetivamente concluir e fechar essa importantíssima lei. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo encontro. Valeu!